Eu vou ler e os irmãos vão acompanhando e já vão meditando, né, tentando entender quais são as palavras-chave, as palavras de destaque, que possa, por algum motivo, a gente não ter entendido, compreendido o que é a palavra, o que o salmista quis dizer, o que Deus, na realidade, falou através do salmista. Então, vamos lá, o versículo 1. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, vamos agora tentar, versículo a versículo, entender as palavras-chave e o que é que o salmista, está falando para a gente. Bom, esse salmo, como a gente vê aqui no título dele, Deus, o fiel, guarda dos homens. Deus, o fiel, guarda dos homens. E logo abaixo tem cântico de romagem. Esse é um dos vários salmos que tem, do 120 ao 134, você vai ver que tem esse tópico embaixo. É o que chamamos de salmo de romagem. É uma espécie de saltério dentro de Salmos, do livro de Salmos. Segundo os historiadores, eles eram cantados pelos peregrinos quando eles se deslocavam, vindo de vários lugares, do território de Israel, das cidades, das aldeias, das vilas, talvez até de outros países, onde eles estavam migrando, e eles estavam vindo nessas caravanas, se deslocando para Jerusalém, para participar de uma das 3 grandes festas que existiam lá em Jerusalém, que nós bem sabemos, festa de Pentecoste, a festa das Páscoa e a festa dos tabernáculos. Então, uma dessas 3 festas, sempre esses peregrinos migravam, iam para participar em Jerusalém. E essa viagem, ela tinha seus obstáculos, tinha suas dificuldades. E talvez esses peregrinos fossem cantando justamente mirando, pensando, nesses obstáculos. Quando o versículo de 1 diz assim: elevo os meus olhos para o monte. Elevo os meus olhos para o monte. Jerusalém, ele ficava situado numa região montanhosa. E o monte de Sião onde estava lá o templo, onde estava Deus, era no monte. Então, talvez o salmista tenha falando pensando nisso. E também, se a gente for ver, sobre o foco dos peregrinos, os peregrinos iam cantando, vendo também essa sua caminhada nesse ambiente. Então, temos 2 formas de tentar ver esse salmo: como o salmista estava pensando ou escrevendo ele, ou sob o foco dos peregrinos que estavam indo para Jerusalém, para uma dessas festas. Vamos tentar estudar por esse foco dos peregrinos, já que era um salmo, que eles iam cantando naquelas caravanas. Vamos tentar ver por esse foco, que se aplica também aos nossos dias de hoje, no nosso caminhar. No nosso caminhar, talvez não por essas montanhas, mas no nosso caminhar no dia a dia, em nossas vidas. Então, como Jerusalém ficava nessa região montanhosa, eu disse que à medida que eles iam subindo nessa região, eles iam cantando esses vários salmos que se chamam de canto de romagem. Então, veja, eleva os meus olhos para os montes. Talvez eles sejam uma referência aí ao monte Sião, ao templo, E aí o salmista fala: de onde virá o meu socorro? A gente vê que é uma pergunta, Os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Então, poderia ser que os peregrinos tivessem essa pergunta: de onde é que vem o meu socorro nessas dificuldades, nessa trilha que eu vou estar passando aí, por animais selvagens, por salteadores, por ladrões, por dificuldade no caminhar, nos caminhos íngremes e assim por diante. De onde é que vem o meu socorro? Essa é uma pergunta que ele faz, que também os peregrinos poderiam estar fazendo.
já que o percurso daquelas caravanas e havia muito perigo naquelas estradas. E aí no versículo 2 ele responde. Versículo 2 é justamente uma resposta a essa pergunta que ele faz no 1. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem lá daqueles montes, né, lá de Sião. Meu socorro não vem dos homens. Meu socorro não vem do meu poder econômico, da minha riqueza. Meu socorro vem lá de Sião, dos montes. Então essa é a pergunta que ele estava fazendo e ele diz ele dá essa resposta, né? Essa pergunta vem de onde? E aí no final ele diz que fez o céu e a terra. Então ele está dizendo de onde é quem é, né, esse Senhor. Quem é esse Senhor? É aquele que fez o céu e a terra. Ele está complementando. Olha, aquele que fez os céus e a terra, dá para a gente entender que um Deus onipotente, né? Se ele fez o Deus e a terra, então ele tem um poder para tudo que está embaixo da terra, tudo que está embaixo do seu poder. Então é bem didático a resposta que ele está dizendo. Olha, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse é o que tem poder sobre tudo, porque foi ele que fez o céu e a terra. No versículo 3 e o 4, porque eu acho que eles são sequenciados, a lógica é sequenciar uma pergunta e uma resposta. O 4 praticamente responde também o segundo parágrafo do versículo 3. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Qual é o destaque que tem aí, que nós entendemos? Ele não permitirá que seus pés vacilem. Qual seria um destaque que nós temos? Ele está fazendo o quê? Está fazendo uma promessa, não é isso? Ele não permitirá que teus pés vacilem. Está fazendo aí uma promessa. Não permitirá que nossos pés vacilem. Nossos pés permanecerão firmes. Nossos pés são como os pés de barro, vamos dizer assim, entendendo, né? Quando vem uma tempestade, quando vem uma dificuldade, nós não podemos resistir a essas tentações, essas dificuldades, nós temos que o quê? Pedir força. Nossos pés ficam vacilando, né? E o Senhor, diz aqui o salmista, não permitirá que nossos pés nos vacilem. Ele nos dará força, nos dará equilíbrio para que nossos pés não vacilem. E aí ele complementa: e não dormitirá aquele que te guarda. Não dormitirá aquele que te guarda. O que é que ele está querendo dizer para a gente? Que aquele, né, ao qual não deixar que nossos pés vacilem e que nos guarda, ele não dorme. Né? Nós podemos descansar, né, dormir, né, tirar uma soneca e assim por diante, mas aquele que nos guarda, diz aqui, ele não dorme. Ele está nos guardando o tempo todo. Além de ele nos dar equilíbrio aos nossos pés para que não vacilem nas dificuldades que nós temos da vida, ele não dorme, não descansa. Ele está sempre nos acompanhando e sempre nos guardando. Ele está conosco todo o tempo, né? Constantemente ele está ao nosso lado. É certo, o quarto diz, é certo que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. É isso que eu falei, né? O guarda de Israel não dormita, ele está sempre nos guardando, ele não dorme. Vamos agora para o versículo 5. Versículo 5, o salmista diz: o Senhor é quem te guardas, né, fazendo uma referência lá, repetindo o que já diz, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então aí tem mais uma promessa, a palavra destaca: o Senhor é quem te guarda. É mais uma promessa que vem para a gente. Ele nos guarda em quê? Em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões ele vai nos guardar. Que ocasiões são essas que ele vai nos guardar? Ele normalmente nos guarda quando as nossas forças se acabam, né? Quando nós não temos mais o recurso suficiente, né, para poder sair daquela dificuldade. Quando o dinheiro, quando o poder, quando a economia, quando o amigo, quando ninguém pode mais nos ajudar nessa dificuldade, então ele passa a nos socorrer. É nesse momento, é nessa ocasião que Deus vem nos socorrer. E o texto diz mais ainda, né, que é uma outra palavra-chave, né? Ele é a nossa sombra, não é isso? Ele é a nossa sombra. O Senhor é a tua sombra, à tua direita, né? Assim como a sombra, né? A gente agora trazendo, né, esse tema, né, da sombra para o contexto normal. A sombra, quando ela projeta em uma pessoa, ela está sempre acompanhando a gente, né? Quando a gente vai, a sombra está acompanhando.
Eu me lembro de uma história, não me lembro quem foi, eu sei que foi um pastor que falou isso, né, que estava na casa de um colega conhecido, e uma garotinha olhou assim e viu aquela sombra dela. Ela andou para um lado, a sombra acompanhou. Ela andou para o outro, a sombra acompanhou. Ela correu, a sombra acompanhou. Ela ficou meio desesperada, porque onde ela ia, a sombra estava indo atrás. Assim é o que o salmista está dizendo, é o Senhor. Ele nos acompanha, Ele é a nossa sombra, Ele está sempre à nossa direita, Ele está sempre nos acompanhando, em qualquer que seja as situações. A gente tem que colocar isso em mente. As dificuldades vão vir, mas o Senhor é como a sombra, está sempre ao nosso lado, sempre nos acompanhando. O versículo 6 diz: no dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Imaginando, né, aquele caminhar daquelas caravanas, né, debaixo, dependendo de onde eles vinham, né, talvez de um sol escaldante, e eles iam cantando, né, e talvez recordando, né, o que consta lá em Êxodo 13, 21, que foi a proteção que Deus dera, né, na saída do povo do Egito, onde o Senhor estava ali na frente com a nuvem, né, protegendo, e à noite também iluminando aquelas pessoas dos perigos que poderiam vir, né. Deviam estar pensando, assim como Deus guardou os nossos pais naquela peregrinação, né, Ele vai nos guardar também desse sol forte, desse sol escaldante que nós estamos passando aqui pelo deserto, como uma nuvem, né? E a noite vai nos proteger, nos iluminando dos aminais, dos salteadores, como uma lua, né, que nos ilumina. Então o salmista fala mais isso, ele vai nos guardar. Então eles iam cantando e pensando: olha, o Senhor vai nos guardar dessa dificuldade, desse sol escaldante que nós estamos passando aqui agora, que nós vamos encontrar nas subidas das montanhas, né, para chegar a Jerusalém. Então Ele vai nos guardar. Então acredito também que o salmista, além de cantando, ou dos peregrinos, estariam pensando sobre isso. O 7º, ele continua: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O que é que tem no 7º? Outra promessa, né? O Senhor te guardará de todo o mal. Ele não está prometendo que Ele vai nos guardar de alguns mal, mas vai guardar de todas as circunstâncias, qualquer que seja o problema, quer seja uma enfermidade, quer seja um acidente, quer seja uma dificuldade qualquer em nossa vida, Ele vai sempre nos guardar de todas as circunstâncias, de todos esses mal. E aí Ele ainda complementa mais: e guardará até tua alma, né? Vai guardar até a nossa alma, inclusive desse momento que nós vivemos, né, da pandemia, né, uma dificuldade que existe, né, que eu acredito que talvez na nossa geração ninguém tenha visto, né, tamanha calamidade, né, que tem atingido o nosso país, não só o nosso país, né, tem atingido o mundo como um todo. E nesse momento a gente vê o quê? O mundo todo precisando de socorro. O mundo todo nesse momento precisa de socorro. A gente vê os médicos pedindo ajuda, os profissionais de saúde que trabalham lá com eles, precisando de ajuda, nos orientando, né? Fiquem em casa, mantenham distância, porque já não suportamos mais, já não temos mais força para fazer nada, né? Os líderes dos países procurando por socorro, né? Procurando através da vacina ou de algum outro, mas estão procurando por socorro. Se a gente trouxer para o nosso país, os governadores, os prefeitos, todos estão precisando de socorro, né? Os trabalhadores, né, quer sejam formais, quer sejam informais, precisam de socorro, não tem um trabalho, meu trabalho era informal e eu não tenho mais como me deslocar, como sair de casa. Então todos estão pedindo socorro, os idosos, né? Enfim, todos nós, nesse momento, nós estamos precisando de socorro. Mas aqui diz a palavra, né, que o Senhor te guardará de todo mal, em toda e qualquer circunstância Ele nos guardar, qualquer que seja essa dificuldade, Ele está nos guardando. E o que é mais, né? Guardará até a tua alma, né? Qual é o socorro humano que a gente tem que guardar a alma da gente? Não existe, né? Por isso que o salmista disse: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse pode guardar, esse tem poder para poder guardar até a minha alma. Eu estou aqui seguindo o horário, faltam uns minutos ainda e vai coincidir aqui com o versículo 8, que nós vamos terminar, né? E aí ele diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O Senhor guardará a saída e a entrada. O que é que nós entendemos por isso, né? Então, são duas palavras-chave, né? Diz que o Senhor guardará, uma promessa também que Ele está fazendo, mais uma promessa, né? Guardará a sua saída e a sua entrada. Imaginar assim no foco dos peregrinos, né? Os peregrinos talvez estivessem pensando: o Senhor vai guardar a minha saída da minha residência, da minha cidade, da minha vila, da minha aldeia, até a minha entrada
lá no monte do Sião, lá no monte que ele estava falando. Então o Senhor vai me guardar desde a minha saída de casa até a minha entrada lá no monte Sião. O Senhor vai me guardar desde a minha saída do monte de Sião até a minha chegada em casa. Então a ida e a volta. Se a gente fizer uma analogia, a gente pode fazer uma aplicação ao dia de hoje, né? O Senhor nos guarda na nossa saída de casa, para o trabalho, para a escola, para a igreja, e vai nos guardar até a nossa entrada, a nossa volta, né? Para casa. Então ele vai nos guardar na nossa saída até o nosso destino, trabalho, igreja, e vai nos guardar da saída do trabalho, da igreja até a nossa entrada em casa. Então, isso eu acho que era o que os peregrinos estavam pensando. Ele vai nos guardar da nossa saída, da nossa vila até a nossa entrada em Jerusalém, da nossa saída de Jerusalém até a nossa chegada em casa. Desde agora e para sempre, não é isso? Desde agora e para sempre ele vai nos guardar. Era bom a gente... Abram aí para vocês verem, segunda parte do versículo, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Eu vou tentar abrir aqui para ler. Na segunda parte, em Mateus 28, 20, diz: Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele vai nos guardar para sempre, né? Até a consumação do século, desde agora e para sempre. Esse é apenas um dos textos, um dos vários textos que mostra a providência de Deus. Se a gente lembrar, vou citar apenas 3 exemplos para a gente estar lembrando da providência de Deus. Naquele momento em que o Senhor estava lá no lago com os discípulos, né, atravessando, e estava ali tomando, tendo seu cochilo, que não é o cochilo, que ele não dorme, né, mas para os discípulos ele estava cochilando, e veio aquela tempestade, né, aquela agitação no mar, e ficaram os discípulos preocupados, vamos afundar, né, e o Senhor não faz nada, está aqui dormindo e a gente perturbado. E o Senhor foi lá e acalmou o quê? Acalmou o mar e acalmou a tempestade. Então a providência que veio ali para aquelas pessoas que estavam angustiadas naquele momento de dificuldade, veio o Senhor lá e acalmou a tempestade. Então é esse, né, em que nós devemos buscar o nosso socorro, né, que fez o céu e a terra e tem domínio sobre tudo, sobre a natureza. Então é desse que nós devemos buscar o nosso socorro. Um outro exemplo, né, que para a gente é assim quase que impossível, mas para Deus nada é impossível, é Lázaro, né? O Senhor deixou Lázaro, né, morrer, e para ele dizia que Lázaro dormia, né, e serviria para exemplo dos discípulos, né, vai servir de exemplo para vocês, e o Senhor foi lá também e agiu naquele momento tão difícil que para nós incompreensível, foi a ressurreição de Lázaro, né? É um outro momento. E um outro exemplo, né, tem vários na vida dele, que é de Paulo, né? Várias providências de Paulo, né? E a sua ida para Roma, né, que ele até imaginava um pouco diferente, ele imaginava ir para Roma livre, né, pregar a palavra, talvez depois dali sair para a Espanha. Esse era o pensamento que a palavra nos dá no livro de Paulo, que ele escreve nas suas cartas, dá a entender que ele tinha essa intenção de depois ir para a Espanha, mas não, ele foi como prisioneiro. E o que aconteceu naquela viagem? Naufrágio, né? E Deus providenciou e falou para Paulo: ninguém aqui vai perder suas vidas. Nesse texto, duas providências de Deus. Primeiro foi a providência de salvar todos naquele naufrágio. E a segunda providência, não sei se você lembra, quando ele chegou na ilha de Malta, um acontecimento que teve, lembram? Todos chegaram ali com frio, né? Muito frio. O que é que foi feito? Uma fogueira, não foi? Os nativos lá, né, fizeram uma fogueira, e Paulo foi pegar o quê? Alguns gravetozinhos para jogar na fogueira. E quando ele jogou aquele graveto na fogueira, o que aconteceu? Dependendo da tradução do texto, né, diz que uma víbora, né, pulou, né, uma serpente, na realidade, uma cobra deve ter pulado ali no céu e atacou. O que aconteceu com Paulo? Nada. Os nativos, o que é que disseram? Olha, esse aí com certeza deve ser um criminoso, né, porque ele não morreu no naufrágio, mas agora a serpente veio aqui para poder agir, né, de matá-lo, né, e não aconteceu nada. Aí está ali a providência de Deus mostrando, né, para aquela ali, e Deus providenciou de uma forma que Paulo ali conseguiu ficar alguns dias, né, e levar a sua palavra, né, visto o testemunho por ele. E quando Paulo estava lá, né, em Roma, preso, né, de uma forma como se pudesse fazer analogia para hoje, uma prisão domiciliar, foi a forma fácil que ele teve de chegar ali na guarda pretoriana e poder levar a palavra, que ficaria mais fácil de chegar até os principais líderes de Roma. Então, a gente colocar, trazendo para a analogia de hoje tudo isso aqui, a providência de Deus está no Senhor, né? A providência do Senhor está, nosso socorro está no Senhor,
aquele que tem poder, aquele que é onipresente, onipotente, que pode tudo, e que, como a palavra diz, né, Ele está nos ajudando a nossos pés permanecerem firmes, não vacilar, está nos ajudando a não uma coisa que nós sempre falamos, né? Deus não nos livra da tempestade. Nós vamos passar pela tempestade, nós vamos ter as dificuldades. Ele nos livra na tempestade. Uma vez uma conotação que às vezes a gente esquece, né? Deus não vai nos livrar da tempestade. Deus vai nos livrar na tempestade. Ele é a nossa sombra e está conosco todos os dias, do nosso lado, né? Agindo, né? Mantendo nossos pés firmes.